Se você correr 20 quilômetros, eu lhe dou todo o meu salário, disse o milionário rindo, mas a faxineira o deixa sem palavras. Alguém pode me explicar por que o mundo inteiro decidiu parar hoje? Eu preciso desses papéis do outro lado da cidade para... Ontem. Senhor Evandro, sinto muito. O trânsito está um caos. Um acidente terrível na avenida principal fechou tudo. Não me interessa a causa, Ricardo. Me interessa a solução. Onde está o motoboy? Preso no mesmo trânsito, senhor. Ninguém. Entra ou sai. Incompetentes, todos eles, um exército de inúteis. A voz de Evandro ecoava pelo corredor de mármore polido. Portas se fechavam discretamente. Ninguém queria ser o próximo alvo de sua fúria. Ele andava de um lado para o outro, o telefone colado na orelha, a pasta de couro na outra mão como uma arma. Foi então que ele ouviu outra discussão, mais baixa, mas carregada de uma tensão diferente. Senhor Ricardo, por favor, é uma emergência. É sobre a minha filha. Qualquer valor ajuda. A voz era feminina, suplicante. Isadora, pela última vez, a política da empresa é clara. Não há adiantamentos. Isso aqui não é uma instituição de caridade. Evandro parou. Viu Ricardo, seu gerente de operações, encurralando uma das faxineiras perto do bebedouro. A mulher, Isadora, segurava as mãos em frente ao corpo. Um gesto de pura angústia. Ricardo viu Evandro se aproximando e seu tom mudou instantaneamente. Endireitou a postura, o rosto antes severo se transformou numa máscara de servilismo. Senhor Evandro, estava apenas resolvendo uma questão interna. A mulher se encolheu ao ver o grande chefe. Todos sabiam do temperamento de Evandro. Abaixou a cabeça, esperando que ele simplesmente passasse. Mas a fúria dele precisava de um alvo, e o universo acabara de lhe entregar um. Que questão interna, Ricardo? Uma que impede o resto da empresa de funcionar? Não, senhor, de forma alguma. Apenas um pedido pessoal da funcionária. O desespero de Isadora superou seu medo. Ela deu um passo à frente, a voz trêmula, mas decidida. Senhor Evandro, me desculpe incomodar. Eu só preciso de um adiantamento. É urgente. Minha filha... Evandro soltou uma risada curta e sem humor. Sua filha? E o que eu tenho a ver com sua filha? A minha empresa, que por acaso está prestes a perder um contrato milionário, porque um maldito documento não consegue atravessar a cidade, deveria parar para resolver os seus problemas pessoais? Eu sei, senhor, me desculpe, mas é uma emergência médica. Eu posso trabalhar o dobro, posso cobrir os fins de semana, eu só... Ele a olhou de cima a baixo. O uniforme simples, o cansaço nos olhos, as mãos calejadas. Tudo nela irritava sua sensibilidade de homem que nunca teve um problema, que o dinheiro não pudesse resolver. Uma ideia cruel, nascida do tédio e da raiva, brotou em sua mente. Um sorriso sarcástico se espalhou por seus lábios. Você quer dinheiro? Precisa tanto assim dele? Ele perguntou, o tom perigosamente suave. Isadora apenas assentiu, incapaz de falar, sentindo os olhares curiosos de outros funcionários que agora espiavam dos cantos. E você parece em forma, ele continuou, a voz escorrendo zombaria. Forte. Corre muito? Ela franziu a testa confusa. Como, senhor? Correr. Usar as pernas, ele disse como se falasse com uma criança. Ele ergueu a pasta de couro. Vê isto? Precisa chegar neste endereço em menos de 2 horas. São 20 quilômetros. O trânsito está parado, então carros são inúteis. Mas uma pessoa correndo talvez conseguisse. Ricardo olhou para o chefe, chocado com a direção que aquilo estava tomando. Senhor, não acho que... Cale a boca, Ricardo. Evandro o cortou sem desviar os olhos de Isadora. O corredor ficou em silêncio absoluto. O zumbido do ar-condicionado parecia gritar. Você quer um adiantamento? Eu lhe faço uma proposta melhor. Um desafio, disse Evandro, saboreando cada palavra. Se você correr os 20 quilômetros e entregar esta pasta neste endereço em menos de 2 horas... Ele fez uma pausa dramática, o sorriso se alargando. Eu lhe dou todo o meu salário deste mês. Um suspiro coletivo percorreu os poucos espectadores. Ricardo arregalou os olhos incrédulo. Isadora ficou paralisada.
Era uma piada, tinha que ser. Uma forma cruel de humilhá-la antes de mandá-la embora. Está brincando comigo, senhor? Ela sussurrou. Eu pareço estar brincando? Ele retrucou. O tom gelado. É uma proposta de negócios. Você me resolve um problema e eu te pago generosamente. Ou você prefere voltar a implorar por uma esmola para o Ricardo? A menção à sua súplica anterior a atingiu como um tapa. A humilhação queimou em seu rosto. Ela levantou o queixo, uma faísca de desafio surgindo em meio ao desespero em seus olhos. Ela não tinha nada a perder, pelo contrário, tinha tudo a ganhar. Eu aceito, disse ela, a voz mais firme do que esperava. Evandro ergueu as sobrancelhas, genuinamente surpreso por um momento antes que a zombaria voltasse. Ótimo! A corajosa faxineira. Ricardo, dê a ela o endereço. O cronômetro começa agora. Um silêncio pesado tomou o corredor. A palavra aceito pairava no ar, desafiadora. Evandro, que esperava lágrimas ou uma desistência humilhante, piscou, momentaneamente pego de surpresa. Isadora o encarou, a timidez substituída por uma intensidade feroz que ele não esperava. Antes de eu ir, ela disse, a voz clara e sem tremores, qual é o seu salário, senhor Evandro? A pergunta foi tão direta que a zombaria voltou ao rosto dele com força total. Ele soltou uma gargalhada alta que ecoou pelo mármore. Ricardo olhou para o chão, constrangido pela crueldade do chefe. Ela quer saber o prêmio, Evandro anunciou para a plateia invisível. Gosto da sua audácia. É uma pena que não vá adiantar nada. Ele se inclinou para a frente como se contasse um segredo sujo. 100 mil. Meu salário mensal é de 100 mil. Satisfeita? O número atingiu Isadora como uma onda. 100 mil. Era mais do que ela ganharia em anos. Era o tratamento da filha. Era o aluguel pago. Era comida na mesa sem preocupação. Era uma vida. O choque percorreu seu corpo, visível em seus olhos arregalados, mas durou apenas um segundo. Foi substituído por uma determinação de aço. O impossível, de repente, se tornou necessário. O endereço, por favor, ela disse a Ricardo, estendendo a mão. Sua voz não admitia recusa. Ricardo, ainda atordoado, pegou um post-it, rabiscou o nome da rua e o número do prédio e entregou a ela junto com a pasta de couro. Isadora, você não precisa... Sim, eu preciso. Ela o cortou firme. Seus olhos encontraram os de Evandro uma última vez, não com medo, mas com um fogo que o deixou desconfortável. Sem outra palavra, ela se virou. Não caminhou, não trotou. Ela disparou. Correu pelo corredor, empurrou as portas de vidro da entrada e desapareceu na rua, seus passos rápidos e ritmados ecoando por um instante antes de serem engolidos pelos sons da cidade. Ricardo se virou para Evandro, a boca aberta. Senhor, por que fez isso? Ela nunca vai conseguir. 20 quilômetros em menos de 2 horas é ritmo de maratonista profissional. Evandro ajeitou a gravata, o sorriso presunçoso de volta ao lugar. Exatamente. Eu sei que ela não vai conseguir. E quer saber da melhor parte? Ele baixou a voz. Eu nem precisava dessa documentação com tanta pressa. O prazo real é só na semana que vem. Eu só estava estressado. Precisava me divertir um pouco. A maldade pura da confissão deixou Ricardo sem palavras. Outros funcionários que ouviram desviaram o olhar, o desprezo misturado ao medo. Ele não só a humilhou, como fez isso por puro esporte, brincando com a esperança desesperada da mulher. Agora, se me dá licença, tenho ligações a fazer, disse Evandro, virando as costas para o caos que criou e caminhando de volta para sua sala no topo do prédio, sentindo-se o rei do mundo. Ele se sentou em sua cadeira de couro, com vista para a cidade paralisada. Riu sozinho, imaginando a faxineira ofegante, desistindo depois de 2 ou 3 quadras. Que tola! Seu telefone tocou, o identificador de chamadas mostrando o nome de um dos principais investidores do consórcio. Ele atendeu com a voz mais suave e profissional que possuía. Senhor Miyamoto, que prazer! Ia justamente ligar para o senhor. Poupe-me. Das gentilezas, Evandro. A voz do outro lado era fria como gelo. Estou ligando para informar que a paciência do conselho chegou ao limite. Onde estão os documentos finais? Evandro sentiu um calafrio. Como eu disse, estamos finalizando.
Houve um pequeno imprevisto com a logística da cidade hoje, mas... Imprevisto? O prazo final para a assinatura é hoje às 5 da tarde, horário local. Se essa documentação não estiver assinada e protocolada na mesa do conselho até lá, o acordo de 300 milhões está cancelado. E a culpa será inteiramente sua, foi claro? O sangue de Evandro gelou. Ele engoliu em seco. Senhor, deve haver um engano. Meu calendário marcava o prazo para a próxima quinta. Então, o seu calendário está errado. Ou você é incompetente. O prazo sempre foi hoje, dia 4. Estamos esperando. A ligação terminou com um clique seco. Evandro olhou para o telefone, depois para o enorme calendário digital em sua parede. Seus olhos correram pelas semanas e então pararam. A data de hoje piscava em vermelho neon. Dia 4. E logo abaixo, em letras maiúsculas, prazo final. Consórcio. Ele se levantou de um salto, o pânico tomando conta dele. A sala luxuosa pareceu encolher. A diversão, a arrogância, tudo desapareceu, substituído por um terror absoluto. Não. Não, ele sussurrou. Ele não tinha um plano B. O motoboy não chegaria, nenhum carro chegaria. Sua carreira, uma negociação de 300 milhões de dólares, o legado de sua família, tudo dependia agora da aposta cruel que ele fizera por pura diversão. Tudo dependia da faxineira que ele tinha certeza que não conseguiria. Ricardo, consiga o número do celular da faxineira. Isadora. Agora. A voz de Evandro era um grito distorcido pelo intercomunicador. Senhor, ela é uma funcionária terceirizada. Não temos o número pessoal dela no nosso sistema. Eu não perguntei onde está. Eu disse para encontrar. Ligue para a empresa de limpeza. Invada o sistema. Deles, suborne alguém, eu não me importo. Eu preciso desse número para ontem. Ele desligou e começou a andar em círculos em seu escritório, uma jaula de vidro no topo do mundo. O relógio na parede parecia zombar dele, cada tic-tac um prego em seu caixão profissional. 1 hora se passou. 1 hora de tortura, de cenários catastróficos passando por sua mente. Ele olhava para a cidade engarrafada, imaginando onde ela poderia estar. Teria desistido? Teria se machucado? Teria simplesmente jogado os papéis no lixo e ido para casa? A incerteza era enlouquecedora. Finalmente, Ricardo entrou em sua sala, pálido e ofegante, com um número de telefone anotado em um pedaço de papel. Consegui, senhor. Evandro arrancou o papel da mão dele e discou, o coração martelando contra as costelas. Chamou 1, 2, 3 vezes. Caixa postal. Droga. Atende, por favor, atende. Ele murmurava para o telefone, discando de novo e de novo. Nada. O silêncio do outro lado da linha era sua sentença de morte. Ele se jogou na cadeira, o suor escorrendo por sua testa. Olhou para o relógio. 1 hora e 45 minutos. Faltavam 15 minutos para o prazo. Faltavam 15 minutos para seu império de 300 milhões ruir por causa de uma piada cruel. O homem que se divertiu com a desgraça alheia agora era a piada. O telefone em sua mesa tocou, o mesmo número do investidor. Evandro sentiu o estômago revirar. Era o fim. Ele atendeu, a mão trêmula, preparando-se para o golpe final. Senhor, Miyamoto, Evandro. A voz do investidor estava diferente, calma, satisfeita. Recebemos os documentos. O alívio foi tão avassalador que Evandro quase caiu da cadeira. Ele soltou o ar que nem sabia que estava prendendo. Graças a Deus, eu sabia que conseguiríamos. Excelente notícia. Sim, uma entrega no último minuto, literalmente. Bastante dramático, disse o investidor com uma ponta de diversão na voz. Mas houve um incidente. O alívio de Evandro congelou, transformando-se em um nó de gelo. Incidente? Que tipo de incidente? A sua mensageira. Uma mulher. Ela parecia exausta. Assim que o nosso recepcionista assinou o protocolo de recebimento, ela desmaiou no lobby. Caiu feito uma pedra. O mundo de Evandro parou de girar. O contrato, o dinheiro, nada mais importava. Uma imagem vívida da mulher correndo, do seu rosto determinado, invadiu sua mente. O quê? Desmaiou? Ela
Ela está bem? Tivemos que chamar uma ambulância, claro. Ela não estava respondendo. Parecia grave. Levaram-na para o Hospital Central. Só achei que deveria saber, já que ela era sua representante. Hospital Central. Certo. Obrigado por avisar. Evandro conseguiu dizer, a voz oca. Ele desligou o telefone. Mas não sentiu a vitória da negociação. Sentiu um peso esmagador no peito. A culpa era um veneno frio se espalhando por suas veias. Ele pegou as chaves do carro e correu para fora do escritório, ignorando os chamados de Ricardo. O trânsito que ele amaldiçoara horas antes, agora era sua prisão pessoal. Cada carro parado, cada buzina, era uma tortura. Levou 3 horas. 3 horas agonizantes para percorrer uma distância que Isadora, movida por uma força que ele não conseguia compreender, percorrera em menos de 2. Ele chegou ao Hospital Central correndo, o terno caro amassado, o cabelo em desordem. Encontrou a recepção da emergência. Estou procurando uma mulher, Isadora. Deu entrada em algumas horas, desmaiou. A enfermeira checou o sistema. Sim, Isadora. Ela está na observação, quarto 204. O médico já pode falar com o senhor. Um médico de aparência cansada se aproximou. O senhor é parente da paciente? Não. Eu sou o chefe dela. A palavra soou amarga em sua boca. O que ela tem? Ela vai ficar bem? Ela teve um colapso por síncope vasovagal, induzido por esforço físico extremo e desidratação severa, disse o médico em tom clínico. Basicamente, o corpo dela desligou para se proteger. Os batimentos cardíacos e a pressão caíram drasticamente. Sorte que não bateu a cabeça na queda. Nós a reidratamos e os sinais vitais estão estáveis agora. Ela vai sobreviver, mas forçou o corpo a um limite perigosíssimo. Evandro sentiu as pernas fraquejarem. Ele a levara à beira da morte. Ele caminhou lentamente até o quarto 204. A porta estava entreaberta. Lá dentro, na penumbra, estava Isadora, deitada em uma cama branca, imóvel, pálida. Um acesso intravenoso estava preso em seu braço, gotejando soro lentamente em sua veia. O único som no quarto era o bip suave e constante do monitor cardíaco, cada bip uma acusação direta à sua crueldade. Ele ficou ali, parado na porta, o milionário vitorioso, olhando para o custo real de sua vitória, e pela primeira vez na vida, sentiu-se completamente derrotado. Evandro não saiu do lado dela. Sentou-se numa cadeira de plástico desconfortável, ao lado da cama, o terno caro amassado e observou-a dormir. O bip constante do monitor era a trilha sonora de sua culpa. As horas se arrastaram. A noite caiu sobre a cidade. Ele não comeu, não bebeu. Apenas ficou ali, vigiando. Perto da meia-noite, ela se mexeu. Um gemido baixo escapou de seus lábios. Os olhos dela se abriram lentamente, piscando contra a luz fraca do quarto. Levaram um momento para focar, e quando o fizeram, encontraram Evandro. Ela se assustou, tentando se sentar. Calma, calma. Não se esforce, ele disse, a voz rouca, levantando-se. Você está no hospital. A confusão no rosto dela deu lugar à memória. Seus olhos se arregalaram. A pasta, ela sussurrou, a voz fraca e arranhada. Eu consegui? Chegou a tempo? A pergunta o atingiu com a força de um soco. Depois de tudo aquilo, a primeira coisa em que ela pensou foi em cumprir a tarefa. Sim, Isadora, chegou, disse ele, a voz embargada. Você conseguiu. Em 1h50. Você salvou o acordo. Ela relaxou na cama, o alívio tomando conta de suas feições. Eu vou cumprir a minha parte no acordo, continuou Evandro, as palavras saindo com dificuldade. Os 100 mil reais são seus. Vou providenciar a transferência amanhã de manhã. Lágrimas silenciosas começaram a rolar pelo rosto de Isadora, escorrendo por suas têmporas e se perdendo no travesseiro. Não eram lágrimas de alegria, mas de puro e exaustivo alívio. O choro de quem lutou uma guerra impossível e sobreviveu por um triz. Eu preciso perguntar, disse Evandro, sentando-se na beirada da cama. Por quê? Por que você se esforçou tanto?
Nenhum dinheiro do mundo vale a sua vida. Isadora o olhou e pela primeira vez ele viu a profundidade de sua força. Com um gemido de dor, ela empurrou o lençol e tentou se levantar, arrancando o sensor de seu dedo. O que você está fazendo? Deite-se. Você precisa descansar. Venha comigo, ela disse, a voz ainda fraca, mas inabalável. Ela se apoiou na haste do soro e, mancando visivelmente, começou a caminhar para fora do quarto. Confuso e alarmado, Evandro a seguiu. Ela o guiou por um corredor silencioso e mal iluminado, em direção à ala pediátrica. Parou em frente a uma porta de vidro. Olhe, ela sussurrou. Evandro olhou para dentro. Em um pequeno leito de hospital, cercada por máquinas que piscavam suavemente, estava uma menininha. Ela não devia ter mais de 5 anos. Era pálida e dormia um sono frágil. Essa é a Melissa. Minha filha, disse Isadora, a voz embargada de amor e dor. Ela tem uma doença rara, degenerativa, precisa de uma série de injeções, medicações caríssimas que o sistema público não cobre. É por isso que eu e meu marido fazemos de tudo. Já aceitamos qualquer turno, qualquer trabalho, para tentar salvar a nossa menina. O chão pareceu sumir sob os pés de Evandro. A aposta, a humilhação, a diversão dele. Tudo aquilo não era sobre dinheiro para ela. Era sobre a vida daquela criança inocente deitada na cama. A crueldade de seu ato o esmagou. Nesse momento, um homem de aparência cansada, vestindo roupas de trabalho simples, dobrou o corredor. Seus olhos se iluminaram ao ver Isadora. Isa, meu amor, me ligaram, eu saí do trabalho correndo. O que aconteceu? Você está bem? Ele a abraçou com cuidado. Quem é esse? Seu olhar para Evandro era desconfiado, protetor. Leandro, esse é o senhor Evandro, meu chefe. Ela explicou rapidamente o que havia acontecido. A aposta, a corrida, o desmaio. O rosto de Leandro passou da preocupação para a pura fúria. Ele deu um passo em direção a Evandro, os punhos cerrados. Você fez isso com ela? Leandro, não. Isadora segurou o braço do marido. Ele vai pagar. Ele prometeu. Pela Melissa, por favor. O nome da filha o parou. Ele olhou de Evandro para a menina no quarto. Uma batalha visível travando dentro dele. A raiva contra a necessidade. Com um suspiro trêmulo, ele relaxou os punhos e estendeu a mão para Evandro. Obrigado. Pelo dinheiro. Pela minha filha. O aperto de mão foi tenso, rápido, e queimou a pele de Evandro mais do que qualquer insulto. Antes que Evandro pudesse responder, outra figura surgiu no corredor correndo. Uma mulher com os olhos vermelhos de choro. Isa, meu Deus, eu vim assim que soube. Pensei que o pior tinha acontecido. Ela abraçou Isadora com força. Era Cássia, sua melhor amiga. Estou bem, Cássia, estou bem. Isadora a acalmou. E mais uma vez explicou a história insana. Cássia ouviu, os olhos arregalados passando de Isadora para Evandro. Ao contrário de Leandro, não havia conflito em seu rosto. Apenas pura e cristalina indignação. Ela se afastou de Isadora e marchou diretamente até Evandro. Você, ela sibilou. E então, o som agudo de sua mão batendo no rosto dele ecoou pelo corredor silencioso. Evandro cambaleou para trás, mais pelo choque do que pela força. A bochecha ardia. Você brincou com os sentimentos de uma mãe desesperada. Cássia cuspiu as palavras, o peito subindo e descendo com raiva. Para você foi um jogo, um passatempo de milionário entediado. Para ela, era a única chance de salvar a vida da filha dela. Você tem noção do monstro que você é? O tapa estalou no silêncio do corredor. Evandro levou a mão à bochecha, mais por instinto do que por dor. Ele ficou surpreso, mas o ardor em sua pele não era nada comparado ao fogo da vergonha que o consumia por dentro. No fundo, ele sabia que merecia aquilo. Merecia muito mais. Cássia, para, pelo amor de Deus! Gritou Isadora, correndo com Leandro para segurar a amiga, que ainda tremia de raiva, pronta para avançar novamente. Ele tinha que ouvir. Alguém precisava dizer a verdade na cara desse desgraçado. Cássia se debatia. Não! A voz de Evandro soou baixa e rouca, fazendo todos pararem.
Ele baixou a mão do rosto e olhou diretamente para Cássia, depois para Isadora e Leandro. Não havia raiva em seus olhos, apenas uma derrota profunda e sincera. Deixem. Ela tem toda a razão. Ele se virou para Isadora, a sinceridade pesando em cada palavra. Me desculpe, do fundo da minha alma. O que eu fiz foi imperdoável, monstruoso. Ela usou a palavra certa. Ele engoliu em seco. Vou manter minha palavra. O dinheiro estará na sua conta amanhã de manhã. Sem esperar por uma resposta, ele fez um gesto de desculpas com a cabeça, virou-se e se afastou pelo corredor, os passos pesados ecoando sua vergonha. Ao chegar em seu apartamento luxuoso e vazio, a vista panorâmica da cidade não lhe trouxe nenhum conforto. A opulência ao seu redor parecia vulgar, um monumento à sua própria superficialidade. Ele se sentou no escuro por horas, remoendo a imagem de Melissa no leito do hospital, o olhar de fúria de Leandro, o som do tapa de Cássia e, acima de tudo, as lágrimas de alívio de Isadora. Pegou o telefone e ligou para a linha direta do diretor de seu departamento financeiro. Alves, é o Evandro. Preciso que faça algo para mim. 1h da manhã. Claro, senhor Evandro. Do que precisa? Quero que faça uma transferência de R$100.000 da minha conta de salário para uma funcionária. O nome dela é Isadora, a do setor de limpeza. Houve um silêncio chocado do outro lado da linha. Senhor, desculpe, acho que não ouvi direito. R$100.000? Para, a faxineira? A incredulidade na voz de Alves era palpável. É uma quantia muito grande, senhor. Tem certeza. A antiga irritação de Evandro aflorou, mas por um motivo diferente. Não era mais a arrogância de um chefe sendo questionado, mas a impaciência de um homem tentando fazer a única coisa certa que lhe ocorrera em muito tempo. Você é surdo, Alves, ou apenas incompetente? Ele rosnou. Eu disse para transferir o dinheiro. Não pedi sua opinião, pedi sua ação. Faça isso assim que o sistema abrir, entendido? Sim, senhor. Entendido. Será feito, gaguejou o funcionário. Evandro desligou com força. Era pouco. Era o mínimo, mas era um começo. Enquanto isso, Isadora, amparada por Leandro e Cássia, recebia alta e saía pela porta do hospital. Estava exausta, com o corpo todo dolorido, mas seu coração estava mais leve. Enquanto esperavam por um carro de aplicativo, o celular dela apitou com uma notificação. Ela o pegou pensando ser uma mensagem. Seus olhos se arregalaram. Não, não pode ser. Ela sussurrou. O que foi, Isa? Perguntou Cássia, preocupada. Isadora virou a tela para eles. Era a notificação do banco. Transferência recebida, R$100.000. Ela desabou a chorar ali mesmo, na calçada do hospital. Mas desta vez, as lágrimas eram diferentes. Leandro a abraçou chorando junto. Cássia se juntou ao abraço e os três ficaram ali, um pequeno núcleo de alívio e esperança em meio à noite. Esse dinheiro. Isadora soluçou no ombro do marido. Ele vai ajudar tanto a nossa menina. Tanto. Ela se afastou um pouco, o rosto molhado de lágrimas, mas com um sorriso trêmulo. Enquanto eu corria. Cada passo doía, eu achei que não ia aguentar, mas eu só pensava no rostinho dela. Eu via o sorriso dela na minha frente. E eu sabia. Eu não podia desistir. Longe dali, Evandro estacionou em frente a uma casa elegante, mas discreta. Ele tocou a campainha. Sua mãe abriu a porta, o rosto se enchendo de preocupação ao ver o estado do filho. Meu filho, o que aconteceu? Ele entrou e contou tudo. A aposta estúpida, a corrida, o desmaio, a menina doente, o tapa. Ele não escondeu nada. Ao final, ele a olhou com os olhos perdidos. Mãe, eu sou uma pessoa má? Sua mãe suspirou, o olhar cheio de uma tristeza antiga. Ela segurou o rosto dele entre as mãos. Nunca, Evandro. Você sempre foi um menino bom, com um coração generoso. Mas, infelizmente, seu pai fez de tudo para ceifar esse seu lado. Para ele, bondade e compaixão sempre foram fraquezas. Ele passou a vida inteira tentando te moldar à imagem dele, te ensinando que apenas o dinheiro e os negócios importam. Ela o abraçou. A pessoa que você foi hoje não é você, é ele. As palavras de sua mãe ecoaram na mente de Evandro por toda a noite. Ele não era seu pai.
e ele passaria o resto de sua vida, se necessário, provando isso, principalmente para si mesmo. Depois de uma noite sem dormir, ele sabia o que precisava fazer. Os 100 mil eram um curativo, mas a ferida era muito mais profunda. Ele precisava curar a ferida. Ele voltou ao hospital na manhã seguinte. O ambiente familiar da ala pediátrica já não lhe parecia tão estranho. Ele procurou pelo quarto de Melissa e, como esperava, não encontrou Isadora nem Leandro. Eles eram trabalhadores. Provavelmente estavam em algum de seus empregos, tentando juntar mais alguns trocados, sem saber que a maré estava prestes a virar. Evandro procurou pela enfermeira-chefe e pediu para falar com o médico responsável pelo caso de Melissa. Alguns minutos depois, o mesmo doutor do dia anterior o encontrou no corredor com uma expressão curiosa. Senhor Evandro, em que posso ajudar? Doutor, eu quero saber tudo sobre a doença da Melissa. O prognóstico, o tratamento, os custos, sem rodeios, por favor. O médico suspirou, o semblante profissional tornando-se sombrio. Sente-se, por favor. Eles se sentaram em um banco no corredor. A doença dela é uma desordem neuromuscular degenerativa. É extremamente rara. As injeções que ela precisa não são uma cura, mas podem deter a progressão da doença. Sem elas, a menina pode perder a capacidade de andar, de se alimentar, de respirar sozinha. O mal-estar que a trouxe aqui foi o primeiro grande sinal de alerta. O tempo é nosso inimigo. E o custo? Perguntou Evandro, o estômago se contraindo. É exorbitante, disse o médico sem rodeios. Cada dose custa uma fortuna. O ciclo completo de tratamento para dar a ela a melhor chance pode chegar a R$1 milhão. É um valor impossível para a maioria das famílias. Evandro não hesitou, nem por um segundo. A decisão já estava tomada. Eu vou pagar. O médico piscou, certo de que ouvira mal. O quê? Eu vou pagar. Tudo. Cada centavo. Repetiu Evandro, com uma calma que ele mesmo não sabia que possuía. Pode encomendar a medicação, preparar toda a papelada, agendar o que for preciso. O dinheiro não será um problema, apenas salve a menina. O queixo do médico caiu. Ele já vira gestos de caridade antes, mas nada dessa magnitude, dito com tanta simplicidade. Senhor, eu não sei o que dizer. Isso é um milagre. Vou preparar tudo imediatamente, com licença. O médico se levantou e saiu apressado, parecendo um homem que acabara de encontrar a solução para todas as suas preces. Evandro se levantou, sentindo um peso sair de seus ombros. Foi um alívio diferente, mais profundo do que fechar um negócio, de 300 milhões. Assim que se virou, seu coração deu um salto. Parada a poucos metros dele, perto da porta do quarto de Melissa, estava Cássia. Seu primeiro instinto, nascido da memória muscular da noite anterior, foi recuar. Ele ergueu a mão instintivamente, como se fosse proteger o rosto, esperando o impacto do segundo tapa. Mas o tapa não veio. Ele abriu os olhos e a viu. Ela estava parada, o rosto banhado em lágrimas silenciosas que escorriam por suas bochechas. A expressão dela não era de raiva, mas de algo que ele não conseguia decifrar. Emoção pura, crua. Eu ouvi, ela disse, a voz embargada, mal saindo. Ouvi o que você disse ao doutor. Ele baixou a mão, confuso. Cássia deu 2 passos, rápidos, e antes que ele pudesse reagir, ela o abraçou. Não foi um abraço educado. Foi um abraço desesperado, de pura gratidão, de alguém que teve o maior peso do mundo tirado de suas costas. Ele ficou rígido por um segundo, surpreso, antes de relaxar e, hesitantemente, retribuir o abraço. Quando ela se afastou, enxugou o rosto com as costas das mãos. Vamos nos sentar. Eles se sentaram no mesmo banco de antes. Eu sou a madrinha dela. Cássia começou a falar, a voz ainda trêmula. Eu a amo como se fosse minha filha. Ver o que essa doença estava fazendo com ela, com a Isa, com o Leandro, estava nos destruindo. A impotência é a pior coisa do mundo. O que você fez agora, você não tem a menor ideia do que isso significa. Ela respirou fundo. Me desculpe pelo tapa.
Eu perdi a cabeça. Pela primeira vez em dias, um sorriso genuíno e leve tocou os lábios de Evandro. Ele olhou para ela, a mulher que o havia esbofeteado e que agora o olhava com uma gratidão avassaladora. Não se desculpe, disse ele, a voz suave. Eu mereci, e para ser sincero, nem doeu tanto assim. A conversa leve entre Evandro e Cássia foi interrompida por passos apressados no corredor. Isadora e Leandro apareceram, ainda com as roupas de trabalho, os rostos marcados pelo cansaço e pela preocupação. Ao verem Evandro ali novamente, pararam, a desconfiança pairando no ar. Senhor Evandro, aconteceu alguma coisa? Perguntou. Leandro, a mão instintivamente procurando a de Isadora. Antes que Evandro pudesse responder, Cássia se levantou de um salto, o rosto radiante em meio às lágrimas secas. Isa, Leandro, vocês não vão acreditar, ela disse, a voz cheia de uma alegria trêmula. Eu não sei como, eu não sei porquê, mas o Evandro, ele falou com o médico, ele vai pagar por tudo, o tratamento inteiro da Melissa, tudo! Isadora e Leandro ficaram paralisados. As palavras pareciam não fazer sentido, uma piada. De algum universo paralelo. O quê? Sussurrou Isadora. Cássia, isso não é brincadeira. Não é brincadeira, confirmou Evandro, levantando-se. É verdade. Eu vou cobrir todos os custos. A única coisa com que vocês precisam se preocupar agora é em ficar ao lado da filha de vocês. A realidade daquelas palavras os atingiu em cheio. Não foi um impacto suave, foi uma onda de choque que quebrou todas as barreiras de força que eles haviam construído. As pernas de Isadora cederam. Leandro tentou segurá-la, mas acabou se ajoelhando com ela no chão do corredor do hospital. O choro que veio não foi de tristeza, mas de uma gratidão tão profunda e avassaladora que era dolorosa. Obrigado, soluçava Leandro, a cabeça baixa, as palavras abafadas pelo choro. Deus, obrigado, Sr. Evandro, obrigado. Isadora não conseguia falar, apenas chorava, um choro que lavava meses de medo, de noites sem dormir, de desespero silencioso. Evandro ficou ali, sem jeito, o coração se partindo e se reconstruindo ao mesmo tempo, enquanto Cássia se ajoelhava para abraçar os amigos. Alguns dias depois, o mundo deles era outro. A primeira remessa da medicação caríssima chegou, parecendo uma caixa de joias preciosas. Melissa começou o tratamento, e quase que imediatamente a melhora começou. Ela comeu toda a sopa, Evandro, dizia Isadora ao telefone, a voz borbulhando de felicidade. E ela pediu para passear no jardim do hospital. O médico disse que nunca viu uma resposta tão positiva e rápida. Para comemorar, Cássia teve uma ideia. A gente precisa fazer uma festa, ela anunciou. Uma festa pela cura da nossa menina. Ela ligou para Evandro. E você é o convidado de honra. Não aceito não como resposta. É uma coisinha simples aqui no meu bairro, mas você tem que vir. Eu não perderia por nada, Evandro respondeu. E pela primeira vez em muito tempo, ele estava ansioso por um evento social. A festa era exatamente como Cássia descreveu, simples. Acontecia na pequena sala e na garagem da casa dela, decorada com balões coloridos. A música era animada e o cheiro de salgadinhos fritos enchia o ar. E para Evandro, aquilo era mais acolhedor do que qualquer gala de caridade em que já estivera. Leandro, com um sorriso que não saía do rosto, passou o braço pelos ombros de Evandro. Cara, sério, se um dia você precisar de qualquer coisa mesmo, é só me falar. Minha dívida com você é eterna. Não existe dívida nenhuma. Leandro, Evandro sorriu. Evandro, come mais essa coxinha, eu mesma fiz. E disse Isadora, estendendo-lhe um prato. A formalidade de senhor havia desaparecido, substituída por um carinho genuíno. Cássia não saía de perto dele, conversando sobre tudo, desde o trabalho dela como secretária até o último filme. Que viu, fazendo-o rir com suas observações ácidas e divertidas. E o mais importante, Melissa, sentada em uma cadeira, ainda um pouco pálida, mas com os olhos brilhando de vida, ela acenou para ele. Tio Evandro,
Ela chamou com uma vozinha doce. Você quer um pedaço do meu bolo? Aquele tio Evandro aqueceu seu coração de uma forma que nenhum título de CEO ou milionário jamais conseguiu. Ele se sentia em casa. Foi então que a música parou de repente. Alguém havia batido à porta. A porta se abriu e a atmosfera de alegria congelou. Parado na soleira estava um homem de 60 anos, impecavelmente vestido em um terno escuro que valia mais do que todos os móveis da casa. Sua postura era rígida, o rosto uma máscara de desaprovação fria, enquanto seus olhos varriam o ambiente simples. Todos o encaravam em silêncio. Evandro sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele conhecia aquele olhar. O homem o encontrou no meio da pequena multidão. Sua voz cortou o silêncio como uma lâmina. Evandro, quero conversar com você. Lá, fora. Agora. Era seu pai. Dante, Evandro não fazia a menor ideia de como ele o encontrara ali. O pânico e a antiga submissão borbulharam dentro dele. Ele olhou para seus novos amigos, depois para a figura imponente na porta. Não havia escolha. Evandro saiu para a rua mal iluminada, o som animado da festa sendo abruptamente cortado, quando a porta se fechou atrás dele. O ar da noite pareceu ficar mais frio. Dante não esperou que ele falasse. O que diabos você está fazendo aqui? A voz de seu pai era baixa, mas carregada de uma fúria contida. Neste buraco, com essa gente, enquanto deveria estar no escritório fechando o acordo com os alemães. Como me encontrou? Evandro perguntou, a pergunta saindo mais como uma acusação. Eu tenho meus meios. Não é difícil rastrear um rombo de R$1 milhão que desapareceu da conta de contingência da empresa. Retrucou Dante, os olhos faiscando. O que me leva à minha segunda pergunta. Por que esse dinheiro foi transferido para a conta de um hospital infantil? Evandro respirou fundo, tentando encontrar a coragem que sentira nos últimos dias. Diante de seu pai, ela parecia evaporar. Eu usei o dinheiro para pagar o tratamento de uma menina, a filha de uma das nossas funcionárias, a Melissa. Dante o encarou como se ele tivesse anunciado que havia queimado o dinheiro em uma fogueira. Você o quê? Você pegou R$1 milhão do capital da empresa para tratar a filha de uma faxineira? A incredulidade em sua voz era um insulto. Você perdeu o juízo? Que tipo de sentimentalismo idiota é esse? Não foi sentimentalismo, foi a coisa certa a se fazer, disse Evandro, a voz ganhando um pouco de firmeza. A coisa certa, Dante zombou. A coisa certa é garantir a lucratividade e a estabilidade da nossa empresa, é esmagar a concorrência. Não é bancar a Madre Teresa de Calcutá com o dinheiro dos acionistas. Eu vou restituir o dinheiro. Vou descontar do meu salário, dos meus bônus. Leve o tempo que levar, Evandro argumentou. Não se trata do dinheiro, seu imbecil. Trata-se do princípio. Dante deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal de Evandro. Eu passei 30 anos te ensinando como o mundo funciona. Um campo de batalha, não um conto de fadas. Emoções, compaixão, culpa, são fraquezas. Elas te tornam vulnerável. Elas te fazem perder. Olhe para você, fraternizando com os empregados, gastando uma fortuna com uma causa perdida. Você está se tornando fraco. Eu não acho que seja fraqueza, disse Evandro, o olhar firme no de seu pai. Dante soltou uma risada seca. Não? Pois eu acho. E eu não vou permitir que minha empresa seja comandada por um fraco. Ele ajeitou o paletó. Amanhã, às 8 da manhã na minha sala. Vamos ter uma conversa séria sobre o seu futuro, se é que você terá um. Com essa ameaça velada, Dante se virou, entrou em seu carro de luxo, que esperava com um motorista, e desapareceu na noite, deixando Evandro sozinho, com o coração acelerado e um gosto amargo na boca. Ele ficou ali por um longo momento, o peso do ultimato de seu pai esmagando-o. A alegria da festa, a sensação de pertencimento, tudo pareceu um sonho distante. A porta se abriu atrás dele. Era Cássia. Ela o olhava com preocupação. Seu pai? Ela perguntou suavemente. Ele apenas assentiu, incapaz de falar. Eu ouvi-os. Gritos, ela disse. Ele parecia furioso. Está tudo bem?
Ele não aprovou o que eu fiz. Acha que sou fraco por ajudar a Melissa? Disse Evandro, a voz vazia. Ele pode me tirar da empresa, tirar tudo de mim. Cássia se aproximou, parando ao seu lado. Ela olhou na mesma direção em que o carro de Dante desaparecera. Ele não entende, não é? Não. Ele só entende de lucros e perdas. Ele não sabe. O que se sente, continuou ela, como se falasse para si mesma. Ele não sabe como é bom fazer o bem. Ver o sorriso de uma criança que não sentia dor pela primeira vez em meses. Sentir a gratidão de uma mãe que achava que não tinha mais esperança. Se ele soubesse, se ele sentisse isso só uma vez, ele não pensaria assim. As palavras dela acenderam uma faísca na mente de Evandro. Uma ideia louca, audaciosa, quase suicida. Um plano que poderia destruir o que restava de sua carreira, ou mudar tudo para sempre. Um sorriso lento, o primeiro desde que seu pai chegara, começou a se formar em seus lábios. — O que foi? Perguntou Cássia, notando a mudança repentina em sua expressão. — Por que está sorrindo? — Cássia, você confia em mim? Ele perguntou, virando-se para ela, os olhos brilhando com uma nova energia. — Depois do que você fez pela Melissa? — Com certeza. — Ótimo, disse ele, o sorriso se alargando. — Porque eu tive uma ideia. E vou precisar da sua ajuda. Na manhã seguinte, Dante saía imponente do prédio principal de sua empresa, pronto para a reunião onde pretendia humilhar e talvez demitir o próprio filho. No entanto, assim que passou pelas portas de vidro, foi engolido por um frenesi. Dezenas de repórteres e cinegrafistas surgiram, cercando-o, microfones e câmeras apontados para seu rosto. Senhor Dante, uma palavra sobre sua nova e inspiradora iniciativa filantrópica. É verdade que a empresa vai doar milhões para a saúde infantil? Dante parou completamente atordoado. A fúria em seu rosto deu lugar à mais pura confusão. Do que vocês estão falando? Que iniciativa? Uma repórter se adiantou. Sua nova fundação, senhor. A notícia vazou esta manhã e já é o assunto do mercado. Como o senhor se sente ao fazer tanto bem e, ao mesmo tempo, ver as ações da sua empresa atingirem uma alta histórica com a notícia? Antes que Dante pudesse processar a informação sobre as ações, uma mão pousou firmemente em seu ombro. Evandro apareceu ao seu lado, sorrindo calmamente para as câmeras, como se tudo fizesse parte de um plano meticuloso. Meu pai, como sempre, é muito modesto, disse Evandro, a voz clara e confiante, projetada para todos os microfones. Ele prefere que suas ações falem mais alto que suas palavras. A verdade é que, inspirado pela recente história da pequena Melissa, uma menina cuja coragem tocou profundamente seu coração, meu pai decidiu que nossa empresa precisava retribuir à comunidade de uma forma mais impactante. Dante virou a cabeça lentamente, os olhos fuzilando o filho. A armadilha. Ele finalmente entendeu a armadilha. Estava em xeque diante de toda a mídia. Negar agora o faria parecer um monstro mentiroso e derrubaria o valor das ações que, aparentemente, haviam disparado. Por isso, continuou Evandro, estamos orgulhosos de anunciar a criação de um fundo de doações permanente. E tudo começou com a generosidade do meu pai, que fez questão de cobrir pessoalmente todo o tratamento de Melissa. Ele se virou para Dante, o sorriso nunca vacilando. Ele está muito feliz em ajudar, não é, pai? E disse que este é apenas o começo. Preso, Dante forçou um sorriso que mais parecia um rosnado. Ele cerrou os dentes e falou para as câmeras. Sim, é muito gratificante. Ajudar é o nosso dever. As palavras soaram como veneno em sua boca. Evandro deu o golpe final. Ele ergueu uma pasta. E, para provar que este é um compromisso sério, meu pai fará questão de visitar pessoalmente cada uma das instituições que vamos ajudar nas próximas semanas. Aqui está a agenda dele. Fiquem à vontade para cobrir cada um desses encontros. Ele entregou cópias da agenda para as mãos ávidas dos repórteres. Dante o olhou com uma fúria assassina, mas tudo o que pôde fazer foi acenar para as câmeras enquanto era inundado por mais perguntas sobre seu grande coração. Aproveitando a confusão, Evandro se afastou discretamente e encontrou Cássia esperando por ele do outro lado da rua, observando tudo com um sorriso divertido. Seu pai vai te matar, ela disse sem rodeios.
Eu vi o olhar dele. Se olhares matassem, você já seria um fantasma. Ele vai pensar muito nisso, respondeu Evandro, observando o pai ser forçado a apertar a mão de um dos repórteres. Mas, primeiro ele vai ver o relatório da Bolsa de Valores. A reputação da empresa nunca esteve melhor. A imagem de um magnata impiedoso que se torna um grande filantropo vende, e vende bem. Então você o prendeu, Cássia concluiu impressionada. Eu o obriguei a fazer o bem por pura ganância, explicou Evandro. Mas ele fez uma pausa, um tom mais esperançoso em sua voz. Existe a mínima chance de que, no meio de tudo, isso visitando esses lugares, vendo essas pessoas, uma parte minúscula do meu pai de verdade, aquele que minha mãe diz que existe, possa despertar. É uma aposta, mas desta vez é uma aposta que vale a pena. Mais tarde naquele dia, Evandro não foi para o escritório. Ele foi para a casa de Isadora e Leandro. Encontrou Melissa sentada no sofá da sala, com uma caixa de lápis de cor desenhando em um caderno. Ela estava mais forte, o rosto mais corado. A risada dela ao vê-lo era a melodia mais bonita que ele já tinha ouvido. Tio Evandro, ela gritou, correndo para abraçar suas pernas. Isadora veio da cozinha, secando as mãos em um pano de prato. Ela não para de falar de você, disse. Ela com um sorriso que iluminava todo o ambiente. Você é o herói dela. Olhando para a menina feliz e saudável, Evandro soube que não importava o que acontecesse com ele ou com a empresa. Ele já havia vencido. Algumas semanas se passaram. A manobra de Evandro havia funcionado melhor do que ele jamais ousara sonhar. Sob o olhar atento da mídia, Dante foi forçado a visitar orfanatos, hospitais e abrigos, assinando cheques e posando para fotos com um sorriso que não alcançava seus olhos furiosos. Embora fizesse tudo a contragosto, os números da empresa dispararam. A imagem pública de um magnata implacável se transformando em um grande filantropo conquistou o mercado e os investidores. Numa tarde, Dante ligou para Evandro. Não houve pedido de desculpas, mas o tom era diferente. As projeções de lucro para o próximo trimestre são absurdas, disse Dante a contragosto. Não sei que tipo de bruxaria você fez, seu moleque insolente, mas o conselho está eufórico. Continue com essa palhaçada de caridade. Fazer o bem dá lucro, pai. Quem diria? Respondeu Evandro calmamente antes de desligar. A fúria de seu pai não o atingia mais. Longe da agitação da empresa, Evandro encontrava sua paz. A cumplicidade que nasceu com Cássia, enquanto planejavam a emboscada para Dante, floresceu em algo mais profundo. Eles se encontravam com frequência, muitas vezes usando a desculpa de visitar Melissa, que a cada dia se tornava mais forte e cheia de vida. Então, visita de rotina para a afilhada hoje de novo? Cássia perguntou ao telefone, a voz cheia de riso. É a terceira visita de rotina esta semana. O progresso dela precisa de acompanhamento constante, respondeu Evandro entrando no jogo. E ouvi dizer que a madrinha dela talvez precise de um café. Numa tarde ensolarada de sábado, eles levaram Melissa a um parque, enquanto a menina, agora correndo sem esforço, perseguia borboletas com uma gargalhada contagiante. Evandro e Cássia se sentaram em um banco sob a sombra de uma árvore. Olhe para ela, disse Cássia com um sorriso que iluminava seu rosto. Parece um milagre, e tudo graças a você. Não, respondeu Evandro, virando-se para olhá-la nos olhos. Foi graças a você. Você me deu um tapa que me fez acordar, literalmente. Cássia riu, um som que Evandro percebeu que amava ouvir. Acho que você mereceu, mas eu também vi o homem que você poderia ser por baixo daquela fachada de milionário arrogante. Aquele homem ainda está aprendendo, admitiu ele, a voz suave. E você tem sido a melhor professora. O olhar entre eles se intensificou. O barulho do parque, as risadas de outras crianças, tudo pareceu desaparecer. Evandro viu em Cássia a força, a paixão e a bondade que ele sentia que faltavam em seu próprio mundo. Ela não via seu dinheiro ou seu status. Ela via ele. Lentamente ele estendeu a mão e tocou o rosto dela, sua pele macia sob seus dedos. Cássia, desde o dia em que te conheci, naquele corredor de hospital, algo mudou em mim. Você me desafiou,
me fez querer ser melhor. Eu não consigo mais imaginar um dia sem ouvir sua risada, ou sem ver esse seu jeito de lutar pelo que acredita. O coração de Cássia acelerou. Ela também sentia aquela conexão inegável. Vira a transformação dele de perto, a culpa genuína se transformar em ação, a arrogância ceder lugar à compaixão. Eu também sinto isso, Evandro, ela sussurrou, inclinando-se para o toque dele. Ele se aproximou, seus rostos a centímetros de distância. Eu sei que tudo começou da forma mais louca e errada possível, disse ele, a voz cheia de emoção. Mas o que eu sinto por você agora é a coisa mais certa da minha vida. E então ele a beijou. Foi um beijo terno, cheio de promessas, e do alívio de finalmente expressar sentimentos guardados por tanto tempo. Não era mais sobre uma aposta, sobre dinheiro ou sobre culpa. Era sobre duas pessoas que se encontraram nas circunstâncias mais improváveis e se ajudaram a encontrar a melhor versão de si mesmas. Quando se afastaram, ouviram uma risadinha alta. Melissa estava parada na frente deles, com as mãos na cintura e uma expressão travessa. O tio Evandro beijou a Dinda Cássia, ela gritou, correndo em círculos de pura alegria. Evandro e Cássia se olharam e riram, um riso livre e feliz. Ele segurou a mão dela, entrelaçando seus dedos. Ele, o milionário que pensava que o dinheiro comprava tudo, havia descoberto a verdade. A verdadeira riqueza não estava em sua conta bancária, mas ali, naquele parque simples, ao lado de uma mulher que lhe deu um tapa na cara e de uma criança cuja vida ele ajudou a salvar. Ele não apenas havia vencido uma batalha de negócios contra o pai, ele havia encontrado um propósito e, de forma totalmente inesperada, havia encontrado o amor.